Que pecado, porque o Jobson é de um potencial. E dia 5 agora, a gente vai ter o resultado final lá da Corte Arbitral do Esporte, do julgamento do caso do doping do Jobson. É uma pena. Da outra vez que eu estive aqui, também o Jobson estava envolvido num problema parecido. Eu não sei da gravidade desse problema que o Jobson teve lá no Bahia. E eu tenho uma pessoa lá no Bahia que eu conheço há muitos anos, e há muitos anos foi até uma das pessoas que eu pedi alguns conselhos, que eu comecei com ele no Vasco. Chama-se professor Paulo Angione. Que é psicólogo formado, inclusive. Perfeito. E eu tive uma convivência com o Jobson, em determinado momento ele teve um comportamento exemplar, mas depois as coisas começaram a desandar. Eu tive várias, e houve essa situação de eu colocá-lo como um dos meus garotos, que eu sempre chamo que são dos meus filhos, mas a coisa chegou a tal ponto que eu falei, não dá mais, e está entregue à direção do clube, porque eu não via como a coisa melhorar, uma coisa que não dá para a gente ficar explicando aqui as coisas que aconteciam. E eu pensei que ele indo para o Bahia, que eu conheço as pessoas que estão trabalhando lá muito bem, que a coisa poderia mudar, dar um jeito, mas já vinha acontecendo. São parentes, Joel. Entre Botafogo e Bahia teve o Atlético Mineiro, né? Também. E aí... O afastamento foi parecido. E aí eu tenho até alguns jogadores que... o meu contato com o Bahia é um contato familiar. Eu conheço muita gente lá de dentro. E até às vezes me pede algum conselho sobre alguns jogadores que já passaram na minha mão e eu informo para o Bahia que o Bahia é um dos clubes que moram no meu coração. E vinham já me contando que o Jobson já não vinha com um comportamento correto. Chegou a um tal ponto, né, que a coisa explodiu e a direção do clube achou melhor dispensar o atleta. É uma pena porque ele é um potencial, é um grande jogador, mas infelizmente ele precisa se educar para a sociedade. Essa que é a verdade. E eu não sei quando isso vai acontecer, porque eu conversei muito com esse rapaz e achei que ele ia tomar aquele rumo correto que a vida nos ensina, mas ele não tomou. E eu não sei se ele vai tomar. Eu fico triste porque é um jovem promissor, com uma carreira, com uma família que precisa, é necessitado, a família dele, mas ele não toma jeito. Ele tem essa consciência toda e talvez ele saiba qual é o caminho. O Joel percebeu isso. O problema e aí que está o desafio provavelmente quando o Joel falava com ele devia dizer para o Joel, não, tudo certo, pode deixar, é isso mesmo. E aí consegue um tempo, mas aí por que enfim, acho que o Caio já deve ter acompanhado outros problemas quando jogava e estava em atividade. Talvez o mais dramático da história é como você consegue despertar no cidadão permanentemente a ideia de que ele necessita de ajuda, não é ocasionalmente. Porque tem um período que eu aposto que ele chegou lá no Joel e falou, professor, papai, estamos juntos. Claro, é isso. E aí, mesmo, o senhor tem razão, mas não... Nós conversamos bastante, mas chegou num determinado momento que ele estava começando a mentir. E não adianta a gente ficar procurando o melhor caminho e a pessoa não está levando a sério aquilo que você está falando. É uma pena, você usou um termo muito apropriado para o momento, que eu nesse caso eu me senti derrotado, porque eu achava que ele ia mudar de rumo a vida dele e fazer um caminho correto para aproveitar aquilo que Deus lhe deu, o potencial que Deus lhe deu como no futebol, que ele é realmente um grande jogador. Infelizmente, esse outro lado dele não condiz, né, com a realidade da vida e a gente procurou mostrar de todas as maneiras, mas infelizmente, nesse ponto eu me sinto derrotado.